Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o ministro Fachin disse estar muito preocupado com a operação policial no Rio, que deixou 25 mortos. Na política, Simone Tebet diz não ter dúvidas de que o PSDB vai se unir a ela e formar uma candidatura única ao Palácio do Planalto. IBGE divulga uma pesquisa inédita sobre a orientação sexual do brasileiro. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Eu abro essa edição dando continuidade a um assunto que eu contei ontem para você e que ainda continua repercutindo. E eu estou me referindo àquela operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, que é considerada a segunda mais letal da história do Rio. E está atrás apenas da operação na comunidade do Jacarezinho, que deixou 28 vítimas em maio do ano passado. E hoje subiu para 25 o número de mortos na região onde aconteceu essa ação, que foi realizada pelas polícias Militar e Rodoviária Federal na zona norte do Rio. E o objetivo da polícia era prender chefes de uma facção criminosa que, segundo a polícia, estavam escondidos no Complexo da Penha. E durante toda a manhã houve uma movimentação de famílias e parentes dos mortos que estiveram no Instituto Médico Legal para a identificação dos corpos. E entre as vítimas está a moradora Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, que foi atingida por uma bala perdida dentro de casa. Segundo a polícia, os outros mortos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. E hoje o policiamento segue reforçado no Complexo da Penha e não houve registro de tiroteio. Mas mesmo assim, 13 escolas da região da Vila Cruzeiro ficaram fechadas nessa quarta-feira. E o Supremo Tribunal Federal informou que o ministro Luiz Edson Fachin conversou hoje sobre o caso com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano de Oliveira Matos de Souza. E o ministro manifestou muita preocupação com essa operação policial no estado. E chama a atenção essa manifestação do ministro, porque Fachin é o relator de uma ação que determinou ao governo do Rio de Janeiro a elaboração de um plano de redução da letalidade policial em operações no estado. E o comando da Polícia Militar disse que a operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal estava sendo planejada há meses, mas foi deflagrada de modo emergencial para impedir uma suposta migração de criminosos para a Rocinha. Segundo o Supremo, Fachin informou hoje que soube da pronta atuação do Ministério Público e que tem confiança de que a decisão do STF vai ser cumprida e com a investigação de todas as circunstâncias dessa operação. Hoje também a Defensoria Pública encaminhou um ofício ao comandante do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, questionando os motivos excepcionais para a realização dessa ação na Vila Cruzeiro. O ouvidor da Defensoria, Guilherme Pimentel, disse que tem recebido relatos dos moradores da comunidade e criticou a letalidade dessa operação. O que a gente viu ontem na Penha foi uma população inteira sem conseguir sair de casa para estudar, para trabalhar, para fazer os seus afazeres, para ir numa consulta médica, o comércio fechado, as escolas, as unidades de saúde fechadas. É exatamente aquilo que jamais teria sido naturalizado num bairro nobre da cidade. Operações que saem dizimando direitos, gerando alta letalidade e muita dor nas famílias que ali vivem. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio também abriram procedimentos para investigar as condutas dos agentes que participaram dessa operação. E também por causa dessa ação policial, os autores da ADPF das favelas protocolaram no Supremo Tribunal Federal um pedido para que o governo do Rio elabore em 60 dias um novo plano para reduzir a letalidade policial. Foi com base nessa ação, a ADPF das favelas, que o Supremo restringiu em 2020 as operações policiais em comunidades do Rio
durante a pandemia de Covid-19. Essa ação ela é apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB de Bola, e foi construída coletivamente com entidades de defesa dos direitos humanos. E sobre esse assunto, o deputado Valdec Carneiro, do PSB, explicou para nossa reportagem que o documento protocolado junto ao STF requer a revogação do texto do governo e a elaboração de uma nova proposta com a participação da sociedade civil e de outras entidades. Que haja audiências públicas para discutir essa proposta, que essas audiências públicas contem com a participação da sociedade civil e dos coletivos e movimentos dos territórios populares, que esse plano, esse novo plano, leve em conta a necessidade de enfrentar, combater e superar o racismo estrutural presente na agenda da política de segurança pública do Estado, né? Que haja protocolos de uso proporcional e progressivo da força durante as abordagens policiais, e que haja um afastamento temporário das funções de policiamento ostensivo dos agentes de segurança envolvidos nessas mortes ocasionadas pelas operações policiais. O governador do Rio, Cláudio Castro, usou as redes sociais para defender essa operação. Ele disse que a ação seguiu todos os protocolos estabelecidos e que o Ministério Público foi devidamente comunicado. O governador escreveu ainda que quem aponta uma arma contra a polícia está apontando também contra toda a sociedade e que luta por um Rio de paz. Mas vale lembrar que essa segunda ação, que tem um número tão impactante de mortos no governo de Cláudio Castro, e que nessa ação específica, uma pessoa inocente morreu. Trilha de eleições, porque à medida que vai chegando o meio do ano, as chapas que vão concorrer à presidência começam a se consolidar. Isso é claro, menos para a terceira via, né, que continua um pouco perdida. E nesse grupo, a senadora Simone Tebet foi confirmada ontem pelo MDB como pré-candidata à presidência da República. E hoje ela falou pela primeira vez após essa confirmação. Ela disse não ter dúvidas de que o PSDB vai se unir a ela e formar uma candidatura única ao Planalto, depois da desistência de João Dória. O único problema é que os tucanos continuam rachados. Uma ala defende apoiar Tebet e outra quer uma candidatura própria. E os nomes de Eduardo Leite e Tasso Gereissati, do PSDB, estão nesse páreo. Então, apesar de ser confirmada pelo MDB, a senadora não é uma unanimidade nem mesmo dentro do próprio partido. Não há consenso, por exemplo, em estados do Nordeste como Alagoas e Ceará. E até por isso, Simone Tebet reconheceu as dificuldades, mas ela disse ter certeza de que será unanimidade na convenção e que também terá o apoio dos tucanos. Nós não temos a unanimidade do partido, mas teremos a unanimidade nas convenções. Isso é importante. Essa unanimidade significa unidade. Mas antes disso, eu não tenho dúvidas que a semana que vem nós estaremos com aquele que sempre foi nossos aliados de primeira hora, né? Homens e mulheres de bem do PSDB. Eu não tenho dúvida que essa construção está sendo muito bem feita pelo nosso presidente, Baleia Rossi. Essas declarações da Simone Tebet foram dadas ao lado dos presidentes do MDB, Baleia Rossi, como ela falou aí no áudio que você escutou, e do Cidadania, Roberto Freire. A senadora também disse contar com um voto feminino e diz que mulher vota em mulher. E ela também foi questionada sobre o fato de continuar estagnada nas pesquisas de intenção de voto. E Tebet disse que isso não vale para ela. Ela disse que ser desconhecida do eleitorado é algo que a fortalece, mas que vai começar a conversar com todos os partidos do Centro Democrático, sem exceção. A partir de hoje, nós começamos, ao lado do presidente do Cidadania e do presidente do MDB, a conversar com todos os partidos do Centro Democrático, sem exceção, que tenham ou que não tenham pré-candidatos à presidência da República. Mesmo assim, Tebet não quis adiantar as discussões sobre o possível vice dela. Ela disse que essa decisão
vai ser tomada no momento oportuno pelos presidentes dos partidos e que o candidato precisa ter competência e ética. E sobre essa indecisão aí da terceira via, que ainda está bem empacada, o comentarista de política da CBN do jornal Globo, Merval Pereira, fez uma análise sobre esse caso durante a programação da CBN e eu separei um trechinho aqui para você ouvir. Ela só vai conseguir ter esse apoio se começar a pontuar nas pesquisas. O mesmo que o PSDB decida ter um candidato próprio, se a Simone Tebet cair no gosto do eleitor, aí ela começa a ter apoios e começa a dividir esse prestígio, né, com outros partidos. Mas ela tem que aparecer nas pesquisas em movimento de alta, né? Não, se ela ficar patinando nesses 2% que ela tem, como o Dória patinou o tempo todo em 5%, né? Ela vai acabar sozinha, no palanque sozinha. E isso pode ser até no primeiro turno. Se até a convenção, em julho, ela não estiver num movimento ascendente com perspectiva de vitória, ninguém vai apoiá-la. Nem no MDB, muito menos no PSDB. Então, tudo vai depender da atuação dela no próximo mês, né? Hoje, o presidente Jair Bolsonaro vetou a lei que inscrevia o nome da psiquiatra Nise Magalhães da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Esse livro tem um valor simbólico na preservação da memória nacional e faz uma homenagem a personagens considerados fundamentais para a construção da história brasileira. Esse livro conta, por exemplo, com nomes como Tiradentes, o compositor Heitor Villa-Lobos e também o jornalista e historiador Euclides da Cunha, além de Machado de Assis. E só para te situar, a médica Nise Magalhães da Silveira ficou conhecida por revolucionar o tratamento de transtornos mentais e a lei foi aprovada no Congresso no final de abril. E na justificativa desse veto de hoje, Bolsonaro disse que não é possível avaliar a envergadura dos feitos da médica no desenvolvimento do país e mesmo numa eventual contribuição para a área da terapia ocupacional. Além disso, o presidente da República disse que a homenagem não pode ser inspirada por ideais divergentes do Estado democrático. Mas faltou aí o presidente dar um Google no nome da doutora, né? Ela foi pioneira na luta antimanicomial e questionava medidas adotadas no tratamento na época, como eletrochoque, e ela também inovou ao abrir portas para novos tratamentos, como a terapia por meio das artes e o uso de cães nos tratamentos psiquiátricos. E houve só essa notícia. Um levantamento inédito divulgado hoje pelo IBGE apontou que 2.900.000 brasileiros com 18 anos ou mais se auto-identificam como homossexuais ou bissexuais no país. Esse contingente corresponde a 1,8% da população dessa faixa etária. O estudo evidenciou também que a imensa maioria da população brasileira se autodeclara heterossexual. Isso significa que 94,8% dos brasileiros assim se auto-identificaram. Mas o IBGE ponderou que o fato de uma pessoa se auto-identificar como heterossexual não impede que ela tenha atração por ou relação sexual com alguém do mesmo sexo. E essa é a primeira vez que o Instituto divulga dados sobre orientação sexual. Essa divulgação aconteceu após o órgão ter sido acionado na Justiça pelo Ministério Público Federal. O MPF questionou o fato do Censo Demográfico de 2022 não ter incluído perguntas sobre a população LGBTQIA+. De acordo com o IBGE, o questionário foi aplicado em cerca de 108 domicílios no Brasil, mas representa a totalidade da população. Só que o percentual de pessoas que não quiseram responder é mais alto, 2,3%, ou seja, 3.600.000 pessoas.
Como eu falei, o maior percentual de pessoas que se declararam homossexuais e bissexuais ficou entre os jovens de 18 a 29 anos, né? E eu reforço isso aqui para você porque esse também foi o principal grupo que não sabia a sua orientação ou não quis responder essa pesquisa. O IBGE não coletou dados sobre identidade de gênero. E sobre esse assunto, durante a programação da CBN, a gente ouviu a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira. E ela explicou que pode haver uma subnotificação. Podemos mencionar a resistência ainda presente por parte de uma parcela da população em falar sobre esse tema, bem como a falta de conhecimento sobre as diferenças dos conceitos envolvidos nessa captação, especialmente entre aqueles com menos instrução. Além disso, muitas pessoas se sentem desconfortáveis em expor a sua sexualidade para pessoas desconhecidas. Esse número pode estar subnotificado, existe todo um receio da população em relação à questão de assumir essa homossexualidade e bissexualidade em determinados contextos. A população de homossexuais ou bissexuais é predominante entre quem tem nível superior e maior renda. As diferenças de cor ou raça não foram significativas nesses grupos. Na área urbana, 2% das pessoas informaram ser homossexuais ou bissexuais, enquanto na área rural, o percentual ficou em 0,8%. Segundo o IBGE, os resultados foram divulgados em caráter experimental e acompanham experiências internacionais semelhantes. O Instituto disse que estuda uma metodologia para incluir o tema identidade de gênero em futuros levantamentos. Na economia, o ministro Paulo Guedes disse hoje que vai ser possível conceder nesse ano um reajuste de 5% para os funcionários públicos, de forma linear, sem distinção entre as diversas carreiras do serviço público. Guedes disse que essa é a inflação acumulada do ano até o momento e que esse é o reajuste possível para repor a inflação desse período. Isso é claro, sem levar em conta perdas passadas. O ministro falou isso durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E lá ele disse que o mundo inteiro perdeu e citou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas disse que entende que não é possível repor o que ficou para trás, sendo possível só fazer a reposição da inflação acumulada de 2022. Todo mundo perdeu, no mundo inteiro. O que você faz é o seguinte, daqui para frente é possível manter. Por exemplo, a inflação acumulada desse ano foi 5% até agora. É possível repor o funcionamento desse ano? Sim, é possível, até 5%. Essa aqui é a conversa hoje lá. O ministro da Economia participou de uma série de debates no fórum na Suíça. E lá é o momento de vender o peixe, porque tem muitos investidores que participam desse evento. Em um dos painéis sobre as perspectivas da dívida global, Paulo Guedes garantiu que o Brasil vai conseguir acabar com o problema da inflação antes das economias mais avançadas e também vai conseguir retomar o crescimento antes dos europeus. No evento, ele falou que o Brasil atuou de forma antecipada na redução dos estímulos fiscais implementados durante a pandemia e, por isso, desfruta de uma posição melhor que a dos países de economia avançada. Será mesmo? Não sei. Além disso, Guedes falou sobre países que tentam retardar a entrada do Brasil na OCDE, que é o Clube dos Países Ricos. Ele citou especificamente França e Bélgica. Segundo Guedes, esses países estão preocupados em defender os seus setores agrícolas e que a França e a Bélgica deveriam ter uma postura a favor da entrada no Brasil na OCDE antes que esses países se tornem irrelevantes para o Brasil. O ministro citou como exemplo os dados de comércio do Brasil com a China e a França, dizendo que no início do século o comércio com esses países estava na casa dos 2 bilhões de dólares e que hoje está na casa de 120 bilhões de dólares com a China e 7 bilhões com a França, um valor para ele irrelevante para o Brasil. E antes de mudar aqui de assunto, eu preciso dar uma dica para você. No Globoplay tem um documentário que se chama O Fórum, que conta os bastidores do Fórum Econômico Mundial em Davos. E aí você vai entender
por que o ministro Paulo Guedes vende uma imagem X do Brasil para os investidores. Esse documentário também mostra o completo isolamento do presidente Jair Bolsonaro nesse evento, tanto que ele nem foi convidado esse ano. Então fica aí a dica para você. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em estabilidade aos 110.579 pontos. O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,16%, cotado a R$ 4,819. Já o euro fechou com uma desvalorização de 0,38%, cotado a R$ 5,145. E você está aí com algum problema com alguma companhia aérea? A Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, que é ligada ao Ministério da Justiça, notificou hoje as empresas aéreas Gol, Azul e Latam para que prestem esclarecimentos devido ao aumento de denúncias de consumidores sobre falhas na prestação do serviço. Essas 3 empresas respondem a processos administrativos por suposto desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Esses processos foram abertos após a Senacom identificar um aumento de 410% nas reclamações de clientes dessas empresas num período de 2 anos. Segundo a Senacom, as principais reclamações são de atraso nos voos e de dificuldade para conseguir o reembolso de passagens. E fiscais da Senacom entenderam que o aumento das queixas aconteceu enquanto vigorava a lei criada para flexibilizar regras na remarcação de passagens durante a pandemia. Essa norma foi anunciada em abril de 2020 devido ao cancelamento massivo de voos como medida para frear a disseminação da Covid-19, e ela vigorou até o dia 31 de dezembro de 2021. E ela determinava que, ao desistir do voo, o consumidor poderia receber um crédito maior ou igual ao valor da passagem aérea para usar em uma próxima viagem dentro de 18 meses sem multas, e também ser realocado para um voo contando que pagasse a diferença da tarifa. A medida também autorizava pedir reembolso, que deveria ser feito em até 12 meses, com a cobrança de multas previstas em contrato. A Latam respondeu em nota que só vai se manifestar depois de ser notificada pela Senacom. A Gol diz que não vai comentar e a Azul informou que segue as normas e leis aplicáveis e que mantém à disposição de todos os canais de atendimento ao consumidor. No cenário internacional, um massacre em um colégio fundamental que deixou 21 pessoas mortas no Texas, nos Estados Unidos, ainda é assunto. Esse massacre é o segundo mais letal do gênero na história do país. O mais letal até hoje aconteceu em 2012 no estado de Connecticut, quando um homem com rifle invadiu uma escola infantil e matou 26 pessoas. Os Estados Unidos registraram ao menos outros 12 casos recentes de massacres em escolas desde a década de 80. E um dia antes desse massacre no Texas, o FBI divulgou um documento em que fazia um alerta para a alta de casos de ataques em massa nos Estados Unidos. Segundo o jornal americano The New York Times, o órgão contabilizou 61 ataques semelhantes ao do Texas no ano passado. Na soma, 103 pessoas morreram e 130 ficaram feridas. E hoje, as autoridades do Texas afirmaram que todas as vítimas do massacre estavam na mesma sala e que o atirador anunciou em uma postagem no Facebook que cometeria o crime minutos antes de invadir a escola. Segundo o governador do estado, Greg Abbott, as mensagens seriam o único sinal que o assassino apresentou sobre a possibilidade de cometer o crime e que ele não parecia ter antecedentes criminais ou um histórico de problemas de saúde mental. O atirador de 18 anos comprou um rifle dias antes do ataque e postou uma mensagem dizendo que ia atirar na avó dele. E ela foi baleada no rosto, mas sobreviveu e chamou a polícia. O assassino morreu na escola invadida depois de trocar tiros com a polícia. E as motivações do crime ainda são desconhecidas. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom.
E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.